Olá, queridos, graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, o canal Robson Vasconcelos. Como eu sempre digo, esse é o nosso canal porque é um canal interativo. Ele funciona, né, a partir da sua participação, é um canal interativo. Por exemplo, o vídeo de hoje é um vídeo que vai falar algo sugerido por uma das nossas seguidoras. Tá? E nós queremos falar hoje, meus amados, sobre o principal motivo das igrejas evangélicas no Brasil estarem passando por tanta dificuldade, estarem sendo motivos de tanto escândalo, de tanta chacota, de tanta piada no mundo secular. A igreja evangélica brasileira, ela passa por um dos piores momentos de toda a sua história. E, pastor, qual o motivo? A falta, hoje, no meu ponto de vista, do principal dom que a igreja está faltando, é o dom de discernimento. Muitas pessoas correndo atrás, buscando, né, o dom de línguas, dom de profecia, dom de cura, dom de milagre, dom daquilo outro, e negligenciaram o dom de discernimento espiritual. Queridos, na Bíblia, o maior exemplo da necessidade do dom de discernimento espiritual está ali naquele encontro de Ananias e Safira com Pedro. Quando Ananias, querendo se aparecer, querendo se amostrar, né, vende sua propriedade, embolsa uma parte do valor e chega lá para o apóstolo dizendo: olha, está aqui todo o valor do meu terreno que eu vendi, está aqui. E o apóstolo, então, com discernimento espiritual, discerniu tudo aquilo, e o fim de Ananias e de sua esposa foi sepulcro. Queridos, se hoje a igreja evangélica brasileira praticasse o espírito de discernimento, mais de 90% desses pregadores, desses pastores, desses apóstolos, desses profetas de redes sociais, hoje estariam no túmulo. Essa é a realidade. Mas eles estão se prevalecendo da ignorância. Eles estão se prevalecendo ao analfabetismo bíblico da igreja. Eu quero iniciar, para que esse vídeo não fique muito longo, lendo aqui com os irmãos 1 João capítulo 4, versículo 1, que diz assim, o primeiro versículo, 1 João 4, 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. O outro texto, meus irmãos, está em Hebreus, capítulo 5, versículo 14, e o texto diz assim, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Desculpa, eu li errado. Hebreus 5,14. O 14 de Hebreus 5 diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, o discernimento espiritual não é desconfiança. O discernimento espiritual é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para que nós possamos distinguir entre o que vem de Deus e o que vem do homem, o que vem do erro. Irmãos, no cenário atual, o atual cenário da igreja evangélica brasileira, nós temos visto uma onda enorme de informações e de informações rápidas. E as doutrinas que vêm surgindo são variadas, e a maioria delas outorgadas por teólogos progressistas. Meus irmãos, nós precisamos entender que ele deixou de ser um extra. O dom de discernimento espiritual deixou de ser um extra para se tornar uma questão de sobrevivência espiritual. O que é, na verdade, o dom de discernimento?
Com base, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 12, 10, é o discernimento de espíritos. Não é julgar, repito, a aparência, mas perceber a fonte por trás de uma palavra, por trás de um milagre. Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante, ele deixou uma frase, meus irmãos, e essa frase nunca foi tão necessária para essa atualidade da igreja evangélica de hoje. E a frase do Martinho Lutero dizia o seguinte: qualquer ensinamento, presta atenção pelo amor de Deus, vou repetir, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Essa frase foi de Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, 1517. Pode ser quem for, mas se os ensinamentos dessa pessoa não tiver base aqui, ele pode fazer milagres, ressuscitar morto, paralítico andar, cego ver, mudo falar, mas não vale. Existe um texto bíblico que nós lemos em 1 João 4:1. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Satanás também faz milagres. Todos os milagres que Deus fez através de Moisés, a maioria Satanás também fez. O discernimento, meus irmãos, de espírito é o sistema de imunologia do corpo de Cristo. É aquilo que trata do corpo para não vir bactérias, não vir vírus destrutivos. A falta desse dom, meus irmãos, tem trazido um prejuízo enorme, irreparável à igreja evangélica brasileira. A falta desse dom tem gerado grandes feridas no contexto evangélico espiritual, no evangelismo brasileiro. Não é à toa que nós estamos vendo aí uma grande quantidade, maior até do que a própria igreja reunida, de desigrejados, que foram vítimas dessa falta de discernimento. Nós vemos aí o pragmatismo cego, a ideia de que tá dando resultado, a igreja está cheia, é de Deus. Então vamos pintar a parede de preto, vamos colocar lâmpadas de boates, vamos aplicar aí a programação neurolinguística, vamos fazer um culto cheio de emoção, usando métodos para gerar muita dopamina nas pessoas, consequentemente gerar muitas emoções, muito choro, muito êxtase. O que vale é encher a igreja. E aí nós estamos vendo o analfabetismo bíblico. Muitos cristãos cegamente seguindo profetas, seguindo revelações que contradizem abertamente as escrituras sagradas. Simplesmente porque eles não sabem comparar a voz do pregador com a voz da palavra. Eu sempre cito Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos agir como os bereanos que ouviam Paulo. Eles não ouviam pastor Zé, eles não ouviam pastora Maria, eles não ouviam pastor Robson, não. Eles ouviam o apóstolo Paulo. Atos 17:11, e mesmo assim eles corriam para a Bíblia para saber se o que Paulo estava falando estava aqui. E nós temos visto uma exploração emocional desgraçada na igreja evangélica brasileira. A igreja se tornando vulnerável a lobos, a cães gulosos, que usam o nome de Deus para benefício próprio, gerando decepção e o afastamento de muitos, como eu já disse, dos desigrejados. Pastor, o que a gente faz então? Nós precisamos buscar maturidade, irmãos.
É isso que o texto de Hebreus, que eu li no início, capítulo 5, versículo 14, ele diz, eu vou repetir para os irmãos, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática de quê? Lê todo dia. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como é que você vai discernir? Se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra, se você gosta de receber tudo na boquinha desses falsos profetas, desses falsos pastores, desses charlatões. Quem não come carne, queridos, que é a doutrina sólida, não distingue o veneno que esses cães gulosos têm lançado na igreja evangélica brasileira. Nós precisamos também de buscar oração e vigilância, pedir ao Espírito Santo que tire as escamas dos nossos olhos. E para finalizar, uma igreja sem discernimento, uma igreja sem o dom de discernimento, é como um navio sem bússola, em plena tempestade. Precisamos voltar, meus irmãos, à simplicidade da palavra, para que a igreja evangélica brasileira não seja apenas grande em número e inchada, mas aprofundada na verdade e repleta de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Eu desafio você a compartilhar esse vídeo. Eu desafio a você a se inscrever no meu canal, a me seguir aqui nessa rede social e me ajudar a chegar mais longe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. E estamos abertos aqui para sugestões de pauta. Um abraço a todos. Shalom, shalom.